Salve família, vocês estão ligados que é super importante ter fundos imobiliários na sua carteira de investimento, não é verdade? Afinal, é uma forma de você investir no mercado imobiliário e conseguir todos os meses uma boa grana extra aí de aluguel. Mas tão importante quanto investir no fundo imobiliário é saber quais são os aspectos principais que você deve analisar antes de escolher o fundo imobiliário. E é esse o tema do vídeo. Então, solta a vinheta. Salve família, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Dinheirando mais uma vez, estamos aqui e hoje o tema são fundos imobiliários. Eu vou te mostrar quais são os 7 passos principais que você deve analisar antes de escolher um fundo imobiliário. Vale lembrar que nesse vídeo eu vou utilizar um site chamado Funds Explorer. É um site excelente, gratuito, onde você pode analisar todas as informações que eu te passar aqui, tá bom? Então é só você ir lá buscar pelo nome do fundo que você quer investir e já vai aparecer uma lista de informações financeiras e também físicas, onde você pode analisar o fundo imobiliário e ver se esse é o fundo certo para você. Mas sem muita enrolação, já vamos então para o primeiro aspecto, que é observar quem são os gestores do fundo. Galera, isso é muito básico, mas também muito importante, tá? É muito importante você verificar ali quem são os profissionais que vão estar com o seu dinheiro em posse e que vão tomar as decisões de investimentos, tá? Você não vai deixar o seu dinheiro na mão de qualquer um, na verdade? Então, assim, escolher um bom fundo de investimento que tem uma boa equipe de gestão é fundamental. Você consegue acessar isso através do Funds Explorer ou entrando direto no site do fundo imobiliário que você quer investir, tá? Ali você vai ver quem são os gestores, vai ver o histórico deles e vai ver se esse fundo está sendo gerido por bons profissionais, tá? Isso é fundamental, básico e você tem que fazer isso. Bom, galera, o segundo aspecto vai ser analisar a taxa de vacância. Você também consegue consultar essa informação lá no site Funds Explorer. E assim, a taxa de vacância nada mais é do que aquele espaço que não está sendo alugado. Então, isso é ruim, né? Afinal, se você cotista vive de aluguel e aquele espaço não está sendo alugado, ele não está gerando renda, não é verdade? Então, assim, analise a taxa de vacância não só de um mês, mas ali de um período de tempo, nos últimos 12 meses ou nos últimos 2, 3 anos, para você ter uma noção aí de como que está sendo utilizado esses imóveis. Se você for ver um fundo imobiliário que tem uma taxa de vacância muito alta, talvez os imóveis não sejam muito bons ou não estejam em locais estratégicos, e aí as pessoas que alugam acabam não optando por aqueles imóveis. Então, talvez não seja um fundo ideal para você investir, porque o valor que você vai receber por mês pode variar bastante, afinal, muito espaço ali não está sendo alugado. Então, analisar a taxa de vacância é fundamental, você consegue no Funds Explorer, mas eu vou te dar um exemplo aqui de como calcular, para você ver como é fácil e importante analisar essa métrica. Vamos lá. Bom, vamos imaginar que nós temos um fundo imobiliário que tem um espaço de 1.000 metros quadrados. E aí nós temos que desses 1.000 metros quadrados, 100 metros quadrados é ali uma sala comercial que não está sendo alugada. Então, basicamente, nós vamos pegar e dividir um pelo outro. E aí nós teremos uma taxa de vacância de 10%. Ou seja, quanto menor a taxa de vacância, melhor, porque significa que você vai ter ali menos áreas que não estão sendo alugadas e aí, consequentemente, você tem que o fundo ter uma arrecadação mensal de aluguel mais considerável do que fundos que não têm uma taxa de vacância muito baixa. Então, assim, quanto menor a taxa de vacância, melhor, beleza? Analise isso também. Certo, galera? Tá conseguindo acompanhar aí? Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like pra eu saber se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, fechou? Tamo junto. E a terceira dica vai ser o quê? Nós vamos ter que analisar os imóveis, né? Afinal, um fundo imobiliário, ele tem ali em posse vários imóveis, né? E aí o que acontece? É muito importante você procurar ali, ver quais são os imóveis, dar uma olhada na internet, ver como que eles estão, ver se são bons imóveis, se estão em bom estado, porque isso mostra muito o nível de qualidade de gestão que está sendo tomado sobre esses imóveis, né? Então, assim, é muito importante você buscar fundos imobiliários que têm imóveis que estão em boas condições, né? Aqueles prédios bonitos, aqueles shoppings bonitos, aqueles galpões logísticos ali também muito bem localizados, enfim, isso é muito importante, tá? Então, assim, sempre pegue ali no Funds Explorer, você consegue olhar as imagens, você consegue puxar pelo nome também, aí é só você jogar no Google Maps e ir olhando as imagens deles, mas isso é fundamental, tá? Sempre dá uma olhadinha ali nos imóveis, ver se estão bem cuidados, e é isso aí. E bom, a quarta dica vai mais ou menos nessa direção também, onde você precisa olhar a localização dos imóveis, tá? Isso é muito importante, né? Afinal, vamos imaginar que você vai investir num fundo imobiliário que possui shoppings. E aí, o que acontece? Você vai ver a localização dos shoppings são em locais residenciais, ou sei lá, locais que não são estratégicos. Você concorda comigo que as lojas que vão alugar o espaço nesse shopping não vão querer muito esse shopping? Porque a localização não é estratégica, né? Então, assim, é muito importante você buscar e verificar onde estão localizados esses imóveis, sabe?
Estão localizados tudo aqui em São Paulo, estão espalhados pelo Brasil. E que regiões estão? Estão em regiões comerciais? As regiões que esses imóveis estão, é compatível com aquele tipo de prédio que está ali? Aquele tipo de imóvel que está ali? Então, assim, isso é muito importante, né? Então, assim, dá uma olhada na localização, veja ali se tem bastante fluxo de pessoas, se tem um volume grande de lojas querendo ter um espaço ali, isso é muito importante, tá? Você também consegue consultar essa informação no Funds Explorer. Bom, galera, o quinto aspecto é você analisar qual é o dividend yield desse fundo imobiliário. O dividend yield, ou DY, nada mais é do que a relação percentual entre o que você paga, ou seja, o que você investe, e o que você recebe todos os meses, tá? Então, assim, é muito importante você analisar o período histórico de dividend yield desse imóvel. Nunca analise um mês sozinho, tá? Porque pode acontecer de, vamos supor, todos os meses aquele fundo imobiliário pagar, sei lá, R$1 por cota. Aí aconteceu alguma coisa, aquele fundo imobiliário pagou R$5 por cota. Então, se você for analisar só aquele mês, você vai ver, putz, tá pagando R$5 por cota, eu quero esse. Mas não, né? A média histórica dele tá um pouco mais abaixo. Então, fica ligeiro nesse aspecto aí, porque é muito importante, tá? Então, o dividend yield nada mais é do que, vamos imaginar que você investe em uma cota de fundo imobiliário onde você paga, nesse investimento, R$100. E aí, todos os meses, esse fundo imobiliário te paga de aluguel por cota R$1. Ou seja, você vai ter aí o equivalente a um dividend yield de 1%, não é verdade? Onde você vai pegar ali, dividir os dois valores. Então você vai chegar nesse percentual de 1%, que é o que significa esse dividend yield, tá? Então, assim, é muito importante você analisar fundos imobiliários em que você tem um bom dividend yield, onde você vai ter uma boa renda mensal todos os meses. Isso vai fazer com que você consiga maximizar o seu investimento, tá? Lá no site Funds Explorer você consegue ter acesso ao gráfico, onde te mostra ali toda a relação de dividend yield ao longo do ano, ao longo dos últimos anos, mas você também pode, se você quer ali buscar fundos imobiliários que mais pagam, que tem o maior dividend yield no ano ou nos últimos anos, é só você entrar no Funds Explorer e buscar ali por ranking de fundos imobiliários, e ali você filtra por dividend yield, e aí você vai conseguir ver ali quais são os fundos imobiliários que mais pagam aluguel por mês, tá? Ou seja, os que têm o maior dividend yield. Isso é muito importante, tá? Dividend yield é um indicador básico, mais chave em fundos imobiliários. A sexta dica, e estamos chegando no final, hein? Ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e também, ó, anota essas dicas aí que elas são valiosas, hein? E se você não sabe muito bem o que são fundos imobiliários, tem aqui, ó, um vídeo que tá passando aqui, onde eu te explico tudo sobre fundos imobiliários, o que é, como investir, tributação, quais são os tipos de fundos imobiliários. Eu não vou entrar nisso aqui nesse vídeo, porque eu já considero que você já sabe ou que você já viu esse vídeo. Então, se você ainda não sabe, depois só buscar esse vídeo aqui que tá passando aqui, ou também eu vou deixar na descrição para você conferir depois, tá? Bom, a sexta dica é sempre você comparar com investimentos de renda fixa. E por quê? Quando você investe em um fundo imobiliário, você está se expondo à renda variável, a um investimento onde o risco é maior. Né? Então, assim, é natural que se você está correndo mais risco, a sua rentabilidade tem que ser maior, você tem que ter um prêmio maior por correr esse risco, não é verdade? Então, assim, é muito importante você verificar se o desempenho desse fundo imobiliário nos últimos tempos está acima, principalmente do CDI. E você consegue consultar essa informação também no relatório do fundo imobiliário, você consegue consultar. E aí você já consegue ter uma projeção. No próprio Funds Explorer você consegue fazer uma comparação com a poupança, mas a poupança rende bem abaixo do CDI, então é muito importante você fazer uma comparação direta com o CDI, tá? Aí você vai ver se esse fundo imobiliário está rendendo mais que a renda fixa, tá? Isso é muito importante, afinal, se você está correndo mais risco, sua rentabilidade tem que ser maior. Ah, só um parênteses, tá? Você pode fazer uma comparação com o próprio IFIX, que é como se fosse o Ibovespa, só que dos fundos imobiliários, onde é um índice que mede o desempenho ali dos principais fundos imobiliários e dá uma olhada, faz uma comparação, é muito importante também o desempenho desse fundo imobiliário estar acima do IFIX, tá? E a sétima e não menos importante dica, rufem os tambores. Bom, a sétima dica é que você precisa analisar o P sobre VPA. O que isso significa? Preço significa o P, inverti, né? O P significa preço. E o VPA significa valor patrimonial por ação. Como assim ação? Esse indicador, na verdade, ele é utilizado para a gente fazer análise de ações, tá? Então, por isso que ficou esse nome ação. Mas é um indicador muito importante também para você analisar fundos imobiliários. Fica tranquilo, o cálculo é bem simples e também você já tem os valores disponíveis no próprio site do Funds Explorer, tá? Eu vou te mostrar depois como consulta. Mas, basicamente, o P significa ali o preço, então você já tem, que é o valor que você precisa investir para ter a cota de fundo imobiliário na sua carteira. Agora, o VPA é o seguinte, nós vamos ter que fazer um cálculozinho para saber esse valor. E vai ser assim, a gente acha o VPA pela seguinte fórmula, tá aparecendo aqui.
você vai pegar o valor patrimonial do fundo, que é uma informação que você já tem lá no Funds Explorer, e vai dividir pela quantidade de cotas emitidas, que também é uma informação que você já tem no Funds Explorer. Bom, galera, o cálculo é mega simples, tá? Eu vou te mostrar aqui na prática como faz. Vamos imaginar que você está ali analisando o fundo imobiliário Dinheirando SA. E aí, basicamente, nós temos o seguinte. Uma cota do fundo imobiliário Dinheirando SA está sendo negociada hoje a R$90. E o fundo imobiliário Dinheirando SA tem um patrimônio físico avaliado em 10 milhões de reais. Além disso, nós temos um total de 100 mil cotas emitidas. Então, primeiro, como que nós vamos calcular o VPA? O VPA vai ser o valor patrimonial, no caso, os 10 milhões, dividido pela quantidade de cotas que nós temos emitidas, no caso, 100 mil cotas. Ou seja, nós temos um total de VPA de R$100, certo? Então, o que acontece? Nós já temos aqui, então, que nós estamos negociando a nossa cota a R$90, mas o valor patrimonial avaliado está a R$100. O que significa? Que nós estamos negociando as nossas cotas abaixo do valor justo. Então, se você for comprar uma cota do Fundo Imobiliário Dinheirando SA, você vai estar ali comprando por um valor abaixo, ou seja, você vai estar comprando barato. E essa é a essência do investimento, né? É você conseguir investir ali na baixa para conseguir ganhar com a valorização, certo? Então, assim seria. Então, olhando por essa perspectiva, seria uma boa oportunidade, porque você está comprando a 90 algo que deveria valer 100, certo? Mas vamos fazer uma inversão. Vamos imaginar que a nossa cota hoje não está sendo negociada a 90, está sendo negociada a 120. Nesse caso, você está pagando caro, não é verdade? Afinal, o valor avaliado está sendo ali negociado, o valor deveria ser negociado a R$100, mas nós estamos negociando a nossa cota a 120. Ou seja, você estaria comprando caro. E essa não é a ideia, não é verdade? E muita gente acaba perdendo dinheiro com isso. As pessoas acabam não avaliando esse indicador e compram fundos imobiliários que estão sendo negociados muito acima do que realmente valem. Então, ó, fique esperto, essa dica vale ouro, tá, galera? Realmente você saber analisar isso daí é fundamental. E como que você pode fazer uma análise através do Funds Explorer? O P sobre o VPA sempre vai ser um valor ali abaixo de 1 ou acima de 1. No caso, o VPA abaixo de 1 significa que está barato. E o VPA acima de 1 significa que está sendo negociado acima do seu preço, tá? Então sempre verifique isso. Vá lá no ranking de Funds Explorer, vá lá no Funds Explorer, no ranking de FI, busque ali os P sobre VPAs que são abaixo de 1. Ali você vai ter a noção dos fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do valor que eles realmente valem, tá? Essa dica aí é muito importante, tá? Não se esqueça dela. Certo, galera? Pegou a visão, anotou as dicas? Qualquer dúvida, ó, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. E também, ó, deixa o like pra saber se você curtiu, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, acompanhe os próximos vídeos aqui do canal Dinheirando, tem bastante conteúdo aí pra você aprender mais sobre investimentos. E é isso aí, galera, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo. Ó, me segue no Instagram, eu tô postando bastante coisa por lá também. É isso, família, um abraço, até o próximo vídeo, falou!